Oi, gente, boa tarde, seja todo mundo bem-vindo. Enquanto eu vou fixando o tema de hoje, vocês podem se apresentando, de onde é que vocês estão falando, de que cidade, de que estado do Brasil, fiquem à vontade, tá? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ana e desde que se iniciou o isolamento social, que eu venho todos os dias para mim fazer uma leitura, fazer uma reflexão, né? Pra gente pelo menos manter um padrão vibratório aí bacana, elevado, de tranquilidade, tá? Já que boa tarde de Belém, já que eu estou bem pertinho de você, assim, né? Eu estou falando de Marabá, às 6, 7 horas, 7 horas de carro aí de Belém, tá? Então, como eu vinha falando para vocês, todos os dias a gente faz essa leitura, né? Faz essa reflexão. E atualmente a gente está lendo esse livro aqui, ó, Despertar da Consciência. Vamos fazer que o nosso isolamento social seja um pouco mais produtivo. Joana de Ângela sempre orienta, a gente tem que fazer pelo menos uma leitura edificante por dia. Couto de Ribeirão Preto, seja bem-vinda, seja bem-vindo todos que estão entrando. A live vai funcionar da seguinte forma: eu vou lendo, né? A gente vai refletindo e vocês podem também colaborar, tá bom? Dando a contribuição de vocês. A Thaís, boa tarde, Salvador da Bahia, seja bem-vinda, Thaís. Então, gente, vamos começar então? A Helenita, sou de Pires, do Rio Goiás, bacana, muito legal. Oi, Luana, boa tarde. Luana tá falando lá de Macapá, Amapá. Vamos fazer a nossa leitura então? Hoje o tema é argueiro em olhos alheios. Argueiro em olhos alheios. Por que vê tu um argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave no teu olho? Jesus. Mateus, versículo 7, capítulo 3. Jesus, ele nos pergunta, né, trazendo uma reflexão, porque a gente vê muito defeito nos outros, né, julga muito o outro, mas a gente é incapaz de ver os nossos próprios defeitos. Então, ele traz essa reflexão. Antes de apontar o defeito do outro, arranca o defeito que há em ti, melhora essa imperfeição que há em você. Muito fácil percebermos o erro dos nossos irmãos. Muito fácil olharmos o próximo com olhos de crítica, como se fôssemos perfeitos. Difícil, porém, é enxergarmos a nós mesmos, as nossas falhas morais, o quanto somos egoístas, maldosos, orgulhosos, inválidos de imperfeição. Então, a irmã Maria do Rosário, que é a espírita que ditou esta obra, ela diz que é muito fácil a gente ver o defeito no outro. É muito fácil a gente falar dos outros. Nós somos ótimos nisso. A gente é capaz de elencar os defeitos, né? O que essa pessoa fez de errado. Tem um pensamento que diz assim: você pode passar a vida inteira fazendo algo certo, mas se você faz algo de errado, eles só verão isso. As pessoas só verão isso. Então é muito fácil perceber o erro nos outros. É muito fácil criticar o que os outros fazem, a forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas agem. Difícil mesmo é a gente enxergar os nossos próprios defeitos, né? E sabe quem é ótimo para enxergar os nossos defeitos? São justamente os nossos desafetos. Eles são ótimos nisso. Quer saber quem realmente você é? Pergunta seu desafeto. Porque aí ele vai falar, né? Ele não vai tentar contornar a situação para não lhe magoar. Ele vai dizer realmente na lata quem você é, né? E às vezes a gente é tomado de surpresa diante desse tipo de crítica. Então, a gente é cheio de imperfeições, né? A gente está nesse processo de melhoramento interior, de aperfeiçoamento. Então, a gente tem que exigir menos perfeição dos outros e mais de nós. Por quê? Porque o outro tem direito de ser quem ele é. Aí é problema dele, não é problema seu. O problema é quando você é imperfeito, quando você age com imperfeição, quando você age de forma injusta, né? Quando você age de forma egoística. Aí que está o problema. O problema está quando nós agimos assim.
O outro é o outro, ele tem direito de ser quem é, mas eu, no caso, eu tenho o direito de ser melhor, tá? Todos somos espíritos em evolução, vindo de longas jornadas, com erros milenares a serem superados e ainda sujeito a quedas diante das tentações. Ou seja, todos nós estamos no mesmo caminho. Nós buscamos o mesmo objetivo, que é a evolução, que é o aperfeiçoamento espiritual. Claro que cada um de nós está num momento diferente da etapa evolutiva. Uns estão um pouco mais na frente, outros ainda estão lá atrás. No meio disso tem pessoas se encontrando, tentando achar esse caminho. Mas todos nós estamos sentenciados, né, ao mesmo fim, que é a perfeição. Então, quando a gente olha assim, nossa, todos nós tivemos a mesma gênese. Talvez aquilo que o outro está errando, eu já errei. Ou eu já fiz coisa pior. Por isso que a gente sempre orienta o não julgar, tá? O não julgar. Porque com certeza, em um passado não muito distante, a gente fez algo parecido, né? Ou pior. Então, em vez de julgamento, mais acolhimento. Tá? A gente tem erros ainda, como o Espírito falou, erros milenários a serem superados, né? Aquela pessoa ainda está superando aquilo que a gente superou, mas tem coisas que a gente ainda não superou que aquela pessoa já superou. Então é mais nessa questão da gente ter mais paciência uns com os outros. É o que certamente também se passa contigo. O que hoje percebes de errado na conduta alheia, logo te põe a criticar. Antes, porém, observa o teu próprio comportamento, vê como age em determinadas situações, ausculta os teus sentimentos mais íntimos e perceberás que não és tão diferente assim dos teus irmãos. Ou seja, isso acontece muito com a gente, né? A gente está num momento de isolamento social, que eu acho que quem ainda não surtou, ainda não viveu esse isolamento social com plenitude, né? Ainda não viveu direito. Então tudo bem, vai ter dias que a gente vai estar mais difíceis, que serão difíceis. Tem dias que serão mais fáceis, né? E que a gente possa entender que isso também acontece com as pessoas que estão na nossa volta. De repente a gente está num dia mais fácil, essa pessoa não, essa pessoa está num dia mais difícil. Então nesse dia que essa pessoa se encontra num dia mais difícil, eu vou tentar ser mais fácil. Eu vou tentar ser mais compreensiva, ser mais tolerante, agir com paciência, agir com calma, para essa pessoa também possa se acalmar. Se forem dois esbravejando no mesmo dia, não vai ser legal, né? Não vai fluir, tá? Então, antes da gente criticar, antes da gente julgar, que a gente veja primeiro o nosso comportamento. Como é que a gente está lidando com a situação? Como é que a gente lida em situações diferentes? Será que eu ajo diferente que essa pessoa que eu estou criticando, que eu estou julgando, né? Às vezes a gente quer que as pessoas sejam cheias de amor com a gente, que diz que ama, que tá com saudade, mas o outro não age dessa forma, né? Então, o relacionamento, seja ele qual for, de filho para pai, de filho para de irmãos ou de marido e mulher, tem que ser uma dupla, né? Tem que ter sincronia. Se a vida te colocou numa posição privilegiada, em que as oportunidades de aprendizado surgiram a fim de adquirir algum conhecimento a mais das leis divinas, não condenes aquele que nada sabe e que, por ignorância, age de modo contrário ao que costumas agir. Ou seja, é muito comum quando a gente está começando assim, a gente descobriu algo novo. Por exemplo, quando a gente descobre o Espiritismo. Nossa, o Espiritismo é maravilhoso. E quando a gente tem contato com o Espiritismo, né, a gente tem vontade de sair cantando, gritando, falando para os quatro ventos, como os evangelistas fizeram, né? E às vezes a gente se questiona, fulano é cristão, fulano é de tal religião, mas não age como tal religião, né? Tem alguma coisa errada com ele. Como é que uma pessoa é assim e não se comporta dessa forma? Porque eu sou espírita, o Espiritismo não aceita. E a gente vê esse tipo de tolerância entre os próprios espíritas, em não saber tolerar, porque o outro é espírita, o outro tem que ser perfeito, quando nós não somos perfeitos. Então, que a gente tenha esse tipo de paciência e entender que até dentro do próprio espiritismo existem sim pessoas de diferentes níveis de aprendizado, né, de assimilação do conhecimento. Nem todo mundo vai agir conforme, né, ele estuda. Por isso que a gente sempre fala, o espiritismo é uma coisa, o movimento espírita é outra. Por quê? Porque quem gere, quem faz o movimento acontecer são os espíritas.
E os espíritas são pessoas, e são pessoas ainda nesse processo de aperfeiçoamento. E tem muita gente que não tem paciência, né, com nós espíritas, né, Luana? Diferentes níveis de evolução, justamente. Que quando você surta, né, um espírita surta. Ai, meu Deus, o espírita não pode surtar. Você logo é criticado. Mas tu não é espírita. Espírita não grita. Né? Espírita não perde o controle. Quem disse? Né? Quem dera que ser espírita tivesse o crachá, que você passa assim na porta e diz, pronto, sou uma pessoa pura, eu não vou me estressar, eu não vou perder o controle, eu vou estar só cantando o canto gregoriano por aí. Não é assim, né? Espírita sofre, espírita se chateia, espírita se estressa, se beliscar vai magoar, né? A gente também está nesse processo de reencontro. Só que o espírita, ele é convidado a trabalhar isso aí, né, Luana? A trabalhar um pouco mais, em respirar mais, em revirar mais os olhos. Então, paciência, ninguém vai virar assim, porque eu sou espírita, eu sou santo, nada disso. A gente também está nesse processo de autoconhecimento, gente, porque senão a coisa não flui, né? O espiritismo, ele orienta a gente a não violar consciências, né? Então, não queiram enfiar a goela abaixo o conhecimento que vocês têm, porque não vai dar certo. A pessoa lá vai criar antipatia com a tua cara, né? Ela já não vai gostar de ti. Então, aí é diferente de quando a gente é convidado a falar. Aí é diferente. Bem, eu vou emitir minha opinião. Você fala, eu só acho que, começa a falar, né? Mas que a gente não violente consciências, sabe? Não critique a forma como as pessoas manifestem a sua fé, né? Como elas lidam com as situações. Tem pessoas passando por diversas situações do mundo atual. E quem somos nós para criticar, né? Será que se a gente estivesse passando por aquela experiência, será que a gente agiria com muito desespero? Às vezes não, talvez a gente estaria agindo pior. Lembra-te, porém, de que um dia foste como eles e de que não estás livre de sofrer uma queda em teus propósitos evolutivos. Respeita, portanto, o momento de cada um. Respeita. Você não é obrigado a viver de acordo com como aquela pessoa vive. As pessoas têm livre-arbítrio, nós também temos nosso, graças a Deus. Se você não se afiniza com a vida que aquela pessoa leva, ou se você não está se sentindo seguro com aquele caminho que aquela pessoa quer seguir, com aquela tomada de decisão que a pessoa está tomando, é só não seguir. Deixa a pessoa viver a sua própria vida, deixa a pessoa usufruir do seu livre-arbítrio e você segue o seu caminho com sua consciência tranquila de que você fez tudo que poderia ter feito, tá? Que a gente possa respeitar esse momento de cada um, assim como a gente quer ser respeitado, né? E que um dia a gente foi, né? A gente também já errou, a gente também já magoou, a gente também chateou muitas pessoas. Eu acho interessante nesse trecho do livro que ele diz assim, ó: um dia foste como ele e que não estás livres de sofrer uma queda tão grande como a que essas pessoas estão sofrendo. Vamos supor assim, um exemplo. A gente vive um momento de pandemia, né? Coisa chata, o coronavírus. A gente lidar com os desencarnes, né? Do nosso povo. Daqui para sexta, eu acho, daqui para amanhã a gente vai estar contabilizado 20 mil desencarnes de brasileiros aqui no nosso país, né? É algo que deve nos incomodar bastante. Eu espero que vocês estejam bem incomodados com isso, bem pensativos, reflexivos, orando e sentindo essa empatia que a gente é convidado a ter nesse momento. Mas não basta a pandemia do coronavírus, né, ter chegado aqui no nosso planeta e estar dizimando centenas, milhares de pessoas em todo o mundo. A gente também vive uma crise política no nosso país, em que a gente é convidado a tomar um partido, né? E como Haroldo falou, sabiamente, em um evento de Goiás, ele disse assim: você é convidado a odiar, você tem que odiar. Não importa qual lado, você é convidado a ter o ódio, a manifestar a raiva diante de uma determinada entidade, uma determinada personalidade política. O que é que o Espiritismo nos ensina? A não julgar, né? A não julgar. É duro, é. Não julgar não significa que a gente tem que ser omissa, a gente tem que cruzar os braços e não fazer nada, não é isso, né? A gente tem que lutar por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa, mais livre. Mas o Espiritismo diz pra gente não agir com ódio, nem com sede de vingança, com quem quer que seja. E a gente é convidado nas redes sociais a destilar esse ódio, né? Esse veneno, essa sede de vingança em relação aos nossos representantes. Aí
questão de ouro, a pergunta de ouro que eu lanço, né? Que eu lanço para você e lanço para mim mesma. Será que a gente no local dele estaria fazendo algo diferente? Será que a gente estaria agindo de forma honesta, de forma pobre, ou de forma correta, pensando na coletividade? Será que a gente estaria fazendo a mesma coisa? Ou a gente estaria fazendo a mesma coisa que eles? Ou será que a gente estaria fazendo coisa pior que eles? Não é? A gente já teve um passado, nosso passado não é muito bom não. Quando a gente fala de vidas passadas, as pessoas pensam, que eu era uma rainha, eu era uma filantrópica, eu alimentava as crianças na África. E não é bem a real, né? Se a gente fosse olhar o nosso passado, a gente teria mais piedade do nosso passado do que o orgulho, né? Então, não te envaideças pelo que sabes, nem pelos que julgas ser. Chico Xavier teve aquela mediunidade incrível, né? Chico Xavier foi um médium do século. Chico Xavier, quando queriam alimentar a bola dele, né, inflar o ego, ele dizia o quê? Eu sou o cisco de Deus, eu só sou o subverme. Porque quando foram envaidecer ele, né, agradecer ele com as psicografias que ele fazia, dizia, Chico, você, aí começava. Aí ele dizia assim, eu só sou um verme. Aí Emmanuel disse, não, nem um verme você pode se comparar, porque o verme, ele contribui sem reclamar na obra da edificação a que ele foi chamado a cumprir. E tu ainda reclama, né? Então aí ele ficava assim, olhando para a irmã e dizia, então eu sou um subverme. Então a gente imagina que a gente não pode ter vaidade por aquilo que a gente sabe e nem por aquilo que a gente é, porque a gente está nessa metamorfose, né? Nessa metamorfose ambulante. Um dia a gente tá bem, outro dia a gente não tá bem, mas em frente, tá? E os espíritos dizem, cara, vocês pensam que sabem muito, mas o saber de vocês se limitam ao mundo que vocês estão. Olha só que coisa, né? Travou? Travou aí pra tu, Luana? Ou só pra guiar, pra Lili guiar? Ludmila, tem que imaginar que estar lá não é fácil. Os governantes deveriam imaginar isso antes, justamente. Eles topam isso pela sede do poder, né, do prestígio pessoal, da própria ganância. Aí também tem que entender que tem muita gente ali, né, que realmente vai para fazer um bom trabalho, mas não encontra meios de fazer, porque o sistema, né, é algo assim bem enraizado. É necessário um processo grande de mudança. Mas a gente sabe que uma das leis naturais é a lei de progresso. A gente não vai viver isso aí, vendo isso aí o tempo todo, né? Uma hora a gente vai viver uma sociedade melhor. Tá, que bom que tá normal. Vamos lá, continuar. É dever de todos aqueles que hoje se dizem espíritas e que assumiram o compromisso de servir ao próximo em nome de Jesus, ou seja, não é o nome da gente, não é o nome de qualquer pessoa, é em nome de Jesus. A gente assumiu o compromisso de servir. Todos nós somos convidados a trabalhar na vinha do Cristo, né? E toda contribuição é importante. Todo trabalho, mesmo aquele pequenininho, ele é importante. Então, se nós formos e que assumir o compromisso de servir ao próximo em nome de Jesus, ser indulgentes e compreensivos perante o modo de agir do próximo, sem se escandalizarem pelo que julguem errado ou distorcido, dentro do que considerem ser o bem. Então, se a gente é, né, esse trabalhador do Cristo, a gente tem que agir com racionalidade, com equilíbrio emocional, com empatia, né? Não se escandalizar. Se você acha que está algo acontecendo, chama, conversa, age com educação. Não perde o controle. É muito fácil a gente perder o controle. É muito fácil a gente entrar numa zona de conflito, né? E enfim, perder o controle. É muito fácil. Difícil mesmo é manter a serenidade, mas se a gente serve para o Cristo, a gente precisa trabalhar isso em nós. Tira a trave dos teus olhos e perseverarás o que em ti precisa ser modificado e não mais divisirás nenhum argueiro nos olhos de ninguém. Então, que a gente esteja mais preocupado com a gente, com as nossas atitudes,
com o nosso modo de pensar e ver a vida e deixar que os outros vivam as suas próprias vidas. André Luiz diz: a vida dos outros é literalmente a vida dos outros. A gente não pode ter controle sobre ninguém. A gente não tem controle nem sobre o nosso próprio cabelo, coitado, que nessa fase do isolamento social, né, tudo que uma mulher quer é fazer a sua escova, né, fazer sua sobrancelha, fazer suas unhas, né? A gente não tem controle sobre o nosso próprio corpo. Como é que a gente pode ter controle em cima dos outros? Então vamos deixar que as pessoas vivam suas vidas conscientes do que estamos fazendo aqui na Terra, porque, né, tudo que não for dado será cobrado, né, e cada um responderá de acordo com suas ações. Se a gente for passar a vida queria muito, né? Se a gente quer passar a nossa vida inteira querendo que os outros façam aquilo que a gente quer, a gente vai morrer de infarto. Não é nem o Covid que vai nos matar, né? É um infarto. Então, gente, o exercício de hoje. Vamos julgar menos, né? E vamos trabalhar mais a nossa reforma íntima, tirar essas traves dos nossos olhos, acender o momento que a gente tem para a gente refletir, para a gente buscar a conexão com Deus, fortalecer a nossa fé, trabalhar a nossa empatia, nos solidarizar mais com a dor alheia. A gente está tendo contato com isso. Eu não preciso estar em canto nenhum, eu não preciso estar numa emergência do hospital para saber que está difícil lá. Eu não preciso perder um ente da minha família para saber que existem pessoas sofrendo pelos desencarnes prematuros dos seus entes queridos. Isso é empatia, né? E a gente não precisa concorrer em nível assim, do que é pior para o nosso país. É tudo ruim. E tudo que é ruim precisa ser melhorado. A única certeza que a gente tem é que essa fase vai passar, tá? E eu espero que passe. E eu espero que a gente fique com muita saúde, né? Espiritual, psicológica, todas essas coisas positivas, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Lembre que no IGTV, olha só, as lives não ficam mais salvas aqui, né, na história. Elas ficam salvas no IGTV. Lá tem a live que aconteceu ontem aqui com a Jade e com o Vinícius, do Juventude Espírita do Amapá, que falou sobre Desculpa Sempre, que é uma mensagem que tem no Fonte Viva, no livro Fonte Viva, que eles falaram sobre perdão, sobre reconciliamento, reconciliação. Então a live foi uma live muito bacana. Se vocês quiserem, está lá disponível. A partir de hoje as lives ficam todas salvas lá, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. A gente se vê amanhã, no mesmo bate-horário, tá? Só que amanhã a gente vai estar livre dos espíritos, que agora que eu lembrei que era pra gente ter estado hoje, né? Então, meu relógio biológico tá meio conturbado. Então, amanhã a gente vai fazer o estudo do livro dos espíritos e eu aguardo vocês. Eu desejo que vocês tenham uma ótima tarde. Eu espero que vocês tenham uma noite maravilhosa e amanhã a gente se encontra. Um beijo, fiquem com Deus e tchau.